É verdade, Alexandre de Moraes, né? Luís XIV. Tudo que está na denúncia está disponível nos autos. Só que o que está na denúncia? Ele vai chegar lá. É só aquilo que a acusação pensou das provas. Então tem o celular, tem a conversa de WhatsApp, por exemplo, do Cid com outra pessoa. Aquele trechinho interessava para a acusação, a PGR foi lá, ou a Polícia Federal, pensou e jogou dentro da denúncia contra o Bolsonaro. O que o doutor Village está reclamando aqui com justiça é que ele não está tendo acesso à ampla defesa. O que é ampla defesa? Ele quer ter acesso à conversa inteira, porque de repente vai ter alguma parte ali que não está na denúncia, que não foi mencionado pela Polícia Federal, mas que interessa a ele da defesa para provar que o seu cliente não fez alguma coisa. Ou seja, né, essa acusação ela é totalmente um castelo de areia. Ela é frágil, ela é precária. Se fosse algo forte, você poderia abrir todas as provas. Mas não, eles têm medo de que a verdade venha à tona. E é por isso que eles estão atropelando a defesa. E é por isso que eu digo, por mais brilhante que possa ser Dr. Villard, Dr. Bueno, né, Dr. Kunz, não tem como você ir contra isso daqui. A gente vai ver no final o vídeo do advogado do general Braga Neto. É impossível você exercer o direito de defesa enquanto advogado nesses termos que estão sendo postos aqui nesse inquérito. O que foi questionado pela defesa, ministro Zanin, é o fato de que o delator rompeu com o acordo quando vazou a delação. E saiu na revista Veja. Diz ele que foi um desabafo. Ele está falando daqueles áudios do Cid, que a revista Veja publicou em primeira mão, e o Cid falou que foi, na verdade, depois, né? Ele foi falar que foi um desabafo. É claro, né? Senão a delação premiada dele poderia cair. Mas aqui vem um aspecto muito interessante que o doutor Villard vai levantar e eu não vi ninguém levantando. Mas vai lá. Falou com o primo, com o irmão, com o cunhado. Senhor presidente... Ele está falando o seguinte, se você dá um depoimento falando X e depois manda um áudio para uma pessoa próxima falando Y, Y não é igual a X. Uma das duas versões é mentirosa. Só que ainda assim o doutor Villard está dando crédito para ignorar essa parte. De lambuja, vamos dar essa colher de chá aí para a acusação. A lei não autoriza o delator, o contrato de colaboração, não autoriza o delator a falar nem com o irmão, nem com o cunhado, nem com a mãe. Não autoriza. Ele, inclusive, estava proibido até de ter contato com o pai, salvo engano mesmo, a partir de um determinado momento que era investigado. Se ele falou com o cunhado, e se isso foi vazado, essa é uma responsabilidade dele. Dir-se-á, mas essa é uma questão formal. É verdade, uma questão formal. Só que mais adiante vem uma questão de que a Polícia Federal diz que ele... Mais uma colher de chá para acusação, tá? Porque pela lei, o delator não pode comentar o teor da delação com mais ninguém. Não existe exceção para familiar, cônjuge, parente de primeiro, segundo, terceiro grau. Isso por si só já é uma violação da lei e já dá ensejo para a anulação da delação, mesmo que seja uma formalidade legal, né? Ele poderia até repetir aquilo que ele falou na delação para outras pessoas, né? Ele falou X na delação e repetiu X para um familiar dele. Ainda que X seja igual a X, né, que seja a mesma versão, isso por si só já é ensejo, já dá margem para se anular essa delação. Mas vamos dar uma segunda colher de chá para a acusação nesse ponto da delação. Vamos lá, doutor Villard. Mentiu, omitiu e se contradisse. E aí, senhores ministros, essa é a minha maior crítica, a questão da delação. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, num voto de grande detalhamento do ministro Dias Toffoli, diz o seguinte: delação é um meio de prova. O delator conta uma história, as autoridades buscarão as provas de corroboração. E só. Então o delator vai lá, perante as autoridades, né, Polícia Federal, os investigadores, aí fala o seguinte, ó, aconteceu XYZ. Com isso em mãos, a Polícia Federal vai a campo para ver se realmente ocorreu X, Y e Z. Então a delação é o meio pelo qual a Polícia Federal fará as diligências sobre os fatos X, Y e Z. Segundo a Polícia Federal, ele mentiu, omitiu e se contradisse. E então há uma audiência para que ele tivesse oportunidade de se corrigir. Mas aí, com todo respeito, há uma inversão. Entenda, né?
O Cid falou, ó, aconteceu X, Y e Z. Quando ele solta o áudio para Veja, ele fala, não aconteceu nada daquilo. Ele fala, aconteceu A, B e C. Aí o doutor Villares está falando, isso daí é uma mentira, isso daí já é assim, já fere de morte, materialmente, a delação do Cid. Só que aí ocorre a bizarrice, né? Que é a reclamação do doutor Villares, de que ele fala, ao invés de você anular a delação, você chama o delator para que ele possa, né, se adequar aos termos da Polícia Federal. Então a Polícia Federal vai chegar para ele e vai falar, calma aí, amigão, você está falando aqui XYZ, você está falando aqui ABC, o negócio é o seguinte, você tem certeza que não ocorreu uma terceira hipótese aqui, de repente LMN? E aí o Cid chega e fala, não, realmente, ó, aconteceu LMN, não aconteceu nem XYZ, não aconteceu nem ABC, nem nada. O que aconteceu, policial federal, é justamente isso que você está falando para mim. Então, o doutor Villares está falando o seguinte, que se inverteu a delação para que saísse de um meio de prova e fosse o fim da investigação. Então, os policiais federais, eles inverteram, eles foram a campo, cavucaram ali, né, LMN, cavucaram 3 fatos, e aí com esses fatos voltaram no delator com a história pronta, que na verdade o delator é que deveria estar com a história pronta, né? Não os investigadores. E aí chega no delator e fala, confirma para mim que aconteceu LMN. Aí o delator, não, realmente aconteceu isso. Aí, opa, então deu match. Consegue entender que ocorre uma inversão do instituto da delação? A delação é para você descobrir novos autores, né? Novos fatos, algo relacionado com a investigação. No entanto, a delação aqui está servindo apenas para confirmar a versão da acusação.